Olá, tudo bem? Será que, sabendo o faturamento de uma empresa, você consegue descobrir quanto ela vale? Há uma relação entre essas duas coisas? É o que eu pergunto agora para o Mauro Jorrache, que é sócio da consultoria BDO. Tudo bem, Mauro? Tudo bom? Tudo jóia. Mauro, há uma relação entre o faturamento de uma empresa e o valor dela? Existem alguns casos onde a gente até pode optar por esse tipo de situação, mas são alguns casos muito específicos. Por exemplo? Tá? Por exemplo, correios, casas lotéricas, alguns estabelecimentos comerciais que a gente vê vários na cidade, por exemplo, bares. A gente pode até recorrer a essa forma simplificada de fazer a avaliação. Mas por quê? São empresas pequenas, Mauro? São empresas que a gente sabe do giro, com faturamento, o empresário normalmente já sabe quanto de retorno, de rentabilidade ele vai tirar. Entendi. Então, com base no faturamento, ele já consegue ter uma ideia. Mas são normalmente coisas muito que a gente chama até de, poderíamos chamar de negócios commodities. O negócio quando ele tem uma demanda já específica na região, e aí você consegue ter uma ideia em função do faturamento. Então, por exemplo, se o faturamento de uma dessas lojas que você falou é 10, o valor dela no mercado é 10 também? Não, aí varia. Para cada tipo de negócio, a gente vai ter um efeito multiplicador em cima desse faturamento. Pode ser um efeito multiplicador para cima ou até um redutor, dependendo do negócio. Porque vocês também estão no prejuízo, né? Isso Fatura é 1 bilhão, mas... Questão de prejuízo e questão do retorno. O resultado lá embaixo é o que vai mandar na avaliação. Agora, então, se a pessoa sabe, se a pessoa está interessada em comprar um negócio, uma padaria, um correio, uma franquia qualquer, ela sabe quanto fatura aquele negócio. O que isso significa para o empreendedor, Mauro? Na realidade, ela já definiu o tamanho de mercado que ela vai atuar, e em cima daquele tamanho de mercado, ele conhecendo esse tipo de negócio, ele já sabe quanto ele vai sobrar no resultado dele e que tipo de estrutura ele precisa trabalhar lá. Inclusive, que é relação de custos fixos e todos os custos variáveis, como impostos e todos os insumos que ele vai precisar. Então, ele já sabe exatamente a continha que ele vai ter que fazer e exatamente quanto ele vai sobrar lá embaixo. Mauro, e o empreendedor que está querendo, que está a fim de comprar uma empresa, quando que o faturamento não diz nada? Em que situação que o faturamento na maioria dos outros negócios, né, a gente não usa esse tipo de conceito. Na realidade, na maioria dos outros negócios, nós vamos para a avaliação econômica do negócio. Que significa o quê, Mauro? Na verdade, existem modelos de se avaliar uma empresa. Tá? Modelos que tentam chegar o mais próximo possível do que seria o valor justo, o valor de mercado de uma empresa. Tá? Então, conforme... esse valor justo, valor de mercado, na realidade, existem modelos econômicos específicos para a gente fazer a avaliação da empresa. Por que você diria para o empreendedor que está assistindo a gente agora no All Economia, que quer comprar uma empresa meio pronta, meio fechadinha, mas não sabe direito como avaliar essa empresa? O que ele deve fazer? Na realidade, a primeira coisa é avaliar o comportamento dos últimos 5 anos da empresa, tá? Para ver a questão de faturamento, performance, sazonalidade, avaliar a flutuação do custo fixo nesse período, se houve ou se não houve, se houve, saber a razão. A questão de sazonalidade também é muito importante, saber o que aconteceu nesse período. A questão de exposição a bancos, a questão dos impostos. Então, a questão dos funcionários, a questão da quantidade de funcionários, se os funcionários estão satisfeitos. Então, uma série, a receita de bolo aí ela é complexa, mas ela é muito importante para o empresário ter consciência do interesse na empresa. É isso que se dá o nome de due diligence nas Isso grandes também empresas? faz parte da due diligence. Isso faz uma parte da due diligence. Tá? A due diligence, na verdade, nós vamos entrar um pouquinho mais dentro dos números da empresa. Avaliar se ele realmente pagou os impostos, pagou direitinho os funcionários, tá? Se ele apurou o custo fixo durante todo esse período direitinho, e se ele não tem problemas com fornecedores, problemas com a União e assim por diante. Agora, Mauro, um empreendedor consegue fazer tudo isso sozinho? Ele dá conta desse recado? A gente sempre recomenda pedir ajuda a um terceiro para ajudá-lo justamente até para a questão de isentar o empresário da paixão de entrar no negócio. A gente recomenda que ele consulte uma terceira pessoa independente e conheça a forma de avaliar o negócio e faça esse trabalho por ele. Até trabalhando como um suporte, um apoio para a sua decisão. E você falou importantíssimo, a paixão pelo negócio, que o cara fica cego, né? E compra e depois que vai ver que está empipinado, que deu errado. Os dois lados, na realidade, eles vão ser envolvidos pela paixão. Tanto o lado comprador e tanto o lado vendedor. Tá? Por isso que esses modelos econômicos de avaliação eles são importantes. Porque eles tentam deixar justamente de lado a questão do sentimentalismo, da questão... né, do emocional na hora da negociação. Mauro, muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Ok, eu que agradeço. Obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista. Se você é empreendedor, está de olho numa empresa,
segue o conselho do Mauro da BDO. Deixa a paixão de lado, inclui ela aí na sua decisão, mas fique de olho nos números da empresa que você está comprando. Até a próxima.